Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito de didática geral com uma aula de revisão então sobre plano de aula para vocês. Nós já conversamos nos anos anteriores, nos semestres anteriores a respeito de plano de aula, mas hoje eu quero relembrar algumas coisas para ajudar na tarefa que vocês têm de construção de um plano de aula. Então, antes de mais nada, nós temos aqui um plano de aula que vocês vão ver. Esse plano de aula, então, vocês já tinham visto no semestre passado. Ele tem aqui a data, lembrem aquele formato de data, sempre por extenso, o nome da cidade onde a gente está, data por extenso. Depois disso vem os objetivos, os conteúdos e após o desenvolvimento. Então vamos lembrar um pouquinho aqui dos objetivos para ressaltar. Quais são os objetivos, então? O que são objetivos? Objetivo o meu objetivo é o porquê que eu faço aquela aula. Então, lembrando que esses objetivos, eles sempre começam com o verbo no infinitivo. Os objetivos não podem ser atividades da sala de aula. Por exemplo, pintar um desenho não é um objetivo, isso é uma atividade. O objetivo é o quê? O objetivo é por que eu pinto, o que eu quero desenvolver com essa pintura. Então, sempre lembrar desse detalhe. Nos objetivos não é para colocar as atividades que vocês vão fazer, é para colocar o porquê vocês estão fazendo, ok? Então, no caso desse plano aqui, nós temos ali como objetivo desenvolver o gosto pela leitura através da hora do conto, compreender a diferença entre zona urbana e rural, exercitar a oralidade e a criatividade e aperfeiçoar a motricidade ampla e fina. Observem que todos os objetivos começam, então, com o verbo no infinitivo, desenvolver, compreender, exercitar, aperfeiçoar. Lembrando que verbo no infinitivo é aquele que termina com a desinência de infinitivo, que é o R, né? Todos os que terminam ar, ir e or. Então, quando o verbo está no infinitivo, ele pode ser usado como objetivo, mas relembrando, o objetivo não pode ser, no objetivo não se pode pôr uma atividade, certo? Eu estou colocando ali por que eu estou fazendo aquelas atividades. Para facilitar a vida, de onde eu posso tirar os objetivos, inclusive do próprio referencial curricular gaúcho. E essa é a minha sugestão para vocês. Quando vocês pegam o referencial curricular gaúcho, na coluna bem da direita, nós já vimos isso em sala de aula, vocês têm todas as habilidades ali e essas habilidades já podem ser aproveitadas diretamente como objetivo ou podem ser adaptadas para se transformar no objetivo que vocês querem. São encontrados também nos livros didáticos, em planos de aula encontrados na internet, embora nesse caso eu faça ressalva que os planos de aula encontrados na internet às vezes têm erros, então procurem sites confiáveis, como o da revista Nova Escola, para não cometer erros ali no trabalho de vocês, ok? Bom, então os objetivos é o porquê que eu trabalho. O conteúdo é o assunto que eu estou trabalhando, tá? Então aqui nos conteúdos, embora a hora do conto na verdade seja uma atividade, né, seria melhor então como conteúdo a compreensão oral, né, é aceito por muitos professores a hora do conto como conteúdo, então ficou aqui nesse plano, mas não exatamente é um conteúdo, é uma atividade. Zona urbana e rural é o assunto que vai ser trabalhado na sala de aula, é conteúdo. Oralidade e criatividade é assunto que vai ser trabalhado em sala de aula. Motricidade ampla e fina serão desenvolvidos durante a aula também. Tá? Os conteúdos vocês também encontram no referencial curricular gaúcho e provavelmente vocês encontrem lá como objetos do conhecimento. Tá? Então vocês podem pegar de lá do referencial também. Depois que eu coloquei os objetivos e eu coloquei os conteúdos, eu tenho que pensar se os objetivos que eu coloquei têm a ver com os conteúdos que eu coloquei. Então, confere, por exemplo, lá, desenvolver o gosto pela leitura através da hora do conto. Tem a hora do conto aqui? Tem. Compreender a diferença entre zona urbana e rural. Aparece zona urbana e rural nos conteúdos? Sim. Oralidade, criatividade estão nos conteúdos? Estão. Motricidade fina e ampla estão no conteúdo? Estão. Eu tenho que conferir se os meus objetivos e os meus conteúdos estão, digamos assim, batendo uns com os outros. Se eles estão proporcionais uns aos outros. Eu não posso colocar um conteúdo que não tem objetivo e não posso criar um objetivo que não tenha um conteúdo para ser desenvolvido para alcançar esse objetivo, ok?
No desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou contar no desenvolvimento tudo aquilo que eu pretendo fazer durante a aula. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O desenvolvimento começa contando que os alunos vão ser acolhidos e levados para a biblioteca da escola, onde vão ouvir a história, né, que vai ser contada com auxílio de palitoches. Então, mas professor, se eu vou colocar meus alunos em fila um atrás do outro na sala de aula, eu devo colocar no plano de aula que eu vou colocar os alunos todos em fila na sala de aula? Não. Por quê? Porque isso é uma coisa normal, né? Eu não preciso todos os dias dizer que eu vou colocar os meus alunos em fila, né? Aliás, eu nem deveria colocar meus alunos em fila todos os dias, nós já conversamos sobre isso na sala de aula. Então, eu vou colocar no plano de aula aquelas coisas que são diferenciadas, aquelas coisas que são diferentes, né, e que são importantes para que as pessoas vejam que eu estou preparando algo bom para os meus alunos, algo interessante, algo que vai favorecer a aprendizagem deles, tá? Logo em seguida aqui está a história que eu vou contar. No caso, se vocês pegarem um livro, por exemplo, se vocês pegarem o livro da Chapeuzinho Vermelho, então aqui no desenvolvimento vocês vão colocar que vocês vão contar a história do livro Chapeuzinho Vermelho. Vocês não vão colar o livro no plano de vocês, obviamente. Mas se é uma história que vocês podem pôr aqui, é interessante colocar para que as pessoas que vão supervisionar vocês consigam ter uma ideia de que história é essa que vocês estão contando, ok? Aqui, ó, mostra o texto todo aberto. Nós não vamos fazer leitura do texto agora, porque não é o caso, tá? E aí segue contando o que será feito depois. Após a história será recontada com auxílio das crianças, que em grupos irão narrando os fatos. Na sequência serão escolhidos alguns alunos para contarem novamente, auxiliados por palitoches da narrativa. Os alunos serão questionados sobre as diferenças na vida no campo e na vida da cidade, sendo estimulados a expressar suas próprias preferências. E aqui, claro, a gente não tem que fazer juízo de valor se é melhor morar no campo, se é melhor morar na cidade. Isso é uma opinião pessoal de cada pessoa, a gente não tem por que interferir nisso, mas fazer o aluno refletir e aceitar as diferenças, respeitar as diferenças também. Isso é muito importante, isso inclusive, dependendo de como eu vou conduzir a aula, pode ser até um objetivo também na minha aula, essa questão da aceitação das diferenças. Após retornar à sala de aula, nesse caso aqui, né, desse plano, vai ser explicado então que o município tem duas grandes áreas, a zona urbana e a zona rural, e aí vai ser dado um texto para os alunos que cá entre nós, esse aqui não é o texto mais indicado para isso, né, embora tenha sido achado na internet. Ele fala, por exemplo, da questão da zona urbana, mas quando ele se refere à zona rural, ele fala só, por exemplo, dos agricultores, não fala dos pecuaristas, não fala de todas as outras atividades que existem na zona rural. Então ele é um texto meio limitado, mas com um pouquinho de boa vontade a gente encontra na internet textos bem legais. É importante saber que se eu vou dar para os alunos o texto tem que estar aqui, ok? Depois disso, os alunos vão fazer algumas questões no caderno e essas questões também estão aqui. Professor, eu tenho que pôr a resposta das perguntas, das questões no meu plano de aula? Bom, é interessante, principalmente se vocês estão trabalhando, por exemplo, com matemática, com cálculos, com equações, com coisas que vocês vão ter que corrigir de todos os alunos e que, de repente, na hora de corrigir, vocês não vão fazer, por exemplo, vocês deram um cálculo de multiplicação, vocês não vão refazer a multiplicação para corrigir aquela conta de cada aluno, né? Então, se vocês já tiverem o resultado ali pronto, fica mais fácil, é mais rápido para que vocês consigam analisar o que o aluno está fazendo, certo? Embora a gente não vá olhar só para o resultado, tem que olhar todo o processo para entender o raciocínio do aluno. Mas não é obrigatório responder no diário, tá? Facilita, é útil, porque às vezes até na hora do nervoso dá um branco na gente, então a gente tem ali a resposta. E claro, o aluno não é obrigado a ter uma resposta igual a da gente, desde que tenha bom senso na resposta do aluno e que esse aluno tenha feito um raciocínio correto para chegar na resposta. Se a resposta for diferente da minha, mas o raciocínio do aluno está correto, tranquilo. A não ser, claro, por exemplo, na matemática, que se o aluno não tem como responder o resultado de uma conta diferente do professor, se essa conta só admite uma resposta, né? Tá? Então,
Aqui nesse caso os alunos vão copiar e responder essas questões, isso está claro aqui, ó, serão passadas no quadro questões para serem copiadas e respondidas no caderno. Aqui estão as questões. Depois o aluno criará no seu caderno uma tabela com 2 colunas, e aqui a gente já está trabalhando com outras habilidades que não estão lá nos objetivos, mas que eu também já estou naturalmente desenvolvendo, poderiam estar lá nos objetivos também, que é a questão da criação de tabelas, a questão da expressão em várias formas de texto, né? E aqui, ó, então, na primeira coluna, o aluno vai desenhar e escrever características referentes à zona urbana, e na segunda, características referentes à zona rural, ok? No caso aqui, eu estou pedindo que o aluno crie a tabela no seu caderno. Então, aqui foi observado que isso aqui é um exemplo, tá? Não é para entregar, nesse caso aqui, essa folhinha para os alunos. Se vai ser entregue para os alunos, não tem por que colocar crie uma tabela. Aí, então, vai colocar que a professora ou o professor dará aos seus alunos uma tabela com 2 colunas, né? E, enfim, certo? Depois disso, os alunos vão para a educação física. Vocês sabem que os planos de educação física, eles têm algumas partes, né? Os objetivos da educação física, eu vou retornar lá no início do plano. Os objetivos da educação física, ou o objetivo já está aqui, né? Aperfeiçoar a motricidade fina e ampla, tá no conteúdo também aqui no início, eu não vou pôr de novo lá embaixo meus objetivos, mas na educação física tem o aquecimento, a parte principal, e a parte final. Então, nesse caso aqui, para o aquecimento, o professor propôs uma brincadeira em que os alunos vão imitar as ações dos ratos, né? É uma brincadeira não tão agitada assim, mas é uma brincadeira que vai fazer com que a gurizada se movimente conforme a narrativa do professor. Na parte principal, nós temos algumas brincadeiras que desenvolvem mais a questão da agilidade, né, que é a brincadeira do gato e do rato, né, o gato e rato simples, o gato e rato em colunas também. As brincadeiras estão explicadas aqui, tá? E na parte final, volta à calma, porque quando a gente vai terminar uma aula, a gente sempre tem que encerrar essa aula. Então, aqui no volta à calma tem uma brincadeira também para que os alunos se acalmem novamente, né, para que não saiam ou não retornem para a sala de aula explodindo, correndo, enlouquecidos, né? Então a gente sempre tem que acalmar de novo a gurizada para poder seguir sua aula, ok? E aqui nesse caso também tem um tema de casa que vai ser passado para os alunos. Dependendo da escola, tem tema de casa todos os dias, dependendo da escola é o professor quem decide isso, então vocês vão pensar. Mas o que é importante ter no plano de aula de vocês? As partes que tem que ter: a data, por extenso, os objetivos, os conteúdos e o desenvolvimento do plano. Lembrando, o objetivo é por que eu trabalho aquilo, qual é a razão, o que eu quero desenvolver nos meus alunos. Posso tirar esse objetivo lá do referencial curricular gaúcho, posso retirar esse objetivo do plano de estudos da escola, posso retirar de um livro didático, se for o caso, tá? Os conteúdos são os temas, os assuntos que eu vou trabalhar na sala de aula, e eles podem também ser retirados dos mesmos lugares, do referencial curricular gaúcho, do plano de estudos da escola, do livro didático, caso eu tenha aproveitado o livro didático. E depois, no desenvolvimento, eu vou explicar toda a minha aula, como é que ela vai acontecer, tá? Lembrando que tudo que eu for fazer tem que estar aqui. Ah, professor, mas e se não der tempo de fazer tudo na sala de aula? Coloca a observação no fim. E se sobrou tempo e eu precisei fazer mais alguma atividade? Coloca essa observação lá no final. Então, além desse plano, depois da aula, eu posso acrescentar observações para que eu registre ali o que aconteceu de diferente na sala de aula e que é importante que o meu supervisor e que eu lembre depois, né, a respeito daquilo. Para que eu não deixe, por exemplo, de fazer determinados exercícios, porque se eu coloquei no plano, é porque eu acho esse exercício ou essa atividade importante para o aluno. Então, se eu planejei, acho que é importante, mas nunca mais fiz, então não era tão importante assim. Ou faltou o meu registro porque eu lembrasse depois de colocar essa atividade ali. Ok, pessoal? Espero que seja útil.
Vamos conversar mais sobre planos. Se vocês tiverem dúvidas, vão passando essas dúvidas, que aí eu vou montando vídeos, ou depois, quando nós estivermos presencialmente, vou ajudando vocês, ok? Obrigado por enquanto. Espero que vocês estejam bem aí nessa quinzena de quarentena, né? E em breve a gente se vê de novo, ok? Grande abraço para vocês.